bem-vindos aqui ao meu canal. Finalmente, gente, bora reagir sessão spoiler aqui no canal do Sidão do Game, né? A história de God of War de 2018, ou o quarto, né? Enfim, é um vídeo bem grande, eu demorei um pouco pra vir assistir, né? Mas bora lá. Eu resolvi que eu fiz uma enquete na comunidade, né? E dividi esse vídeo em 2 ou 3 partes, porque são mais de 2 horas, né? De vídeo. Então, cara, mas eu vou assistir tudo de uma vez só, tá? Só na parte quando eu for editar pra postar pra vocês, daí que eu vou dividir ele. Enfim, ainda não sei como vai ficar. Mas bora lá, cara, eu tô muito ansiosa. Vocês podem achar que não é verdade, porque eu demorei, mas é verdade sim, tá? Eu gostei muito das outras histórias do jogo, né? Eu vou deixar nos cards aí pra vocês verem, se vocês ainda não viram, tá? Então bora lá, mas antes de começar, por favor, dá aquela ajudinha deixando um like aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal, tá bom? Se inscreve no canal, nós estamos rumo a 20k, então por favor, se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aí. Ativa também o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? E bora lá! Ah, por favor, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que também possam gostar desse tipo de conteúdo, que me ajuda demais, tá? Então, vamos lá! E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler, cara. Finalmente estamos de volta com esse quadro aqui. Finalmente! Após tanto tempo, tantos anos, né? Este é o retorno da sessão spoiler, que pra quem não sabe é um quadro aqui do canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E depois de anos eu finalmente vou contar a história completa do novo God of War. Pra quem não sabe, eu já fiz a saga completa de God of War aqui, tirando o novo. Já falei da história do God of War 1, 2, 3, Chains of Olympus, Ghost of Sparta e do Ascension. Só que eu não faço esse quadro aqui no canal desde 2016 e o God of War novo saiu em 2018, então eu não tinha contado a história dele até então. Mas hoje nós vamos falar sobre tudo aqui. Aqui eu vou explicar toda a mitologia nórdica, como o Kratos foi para lá, tudo sobre a história do jogo e até teorias pro futuro da saga, tá? E saibam que aqui eu tô abordando tanto a história presente no jogo, o conteúdo presente no livro de God of War e também na HQ do jogo. E sobre a mitologia nórdica, a gente sabe que ela não tem uma versão definitiva, não é tipo um livro certo que alguém escreveu e tá tudo lá bonitinho, né? Uma versão única. Elas são, na verdade, vários contos antigos, poemas, poesias e tudo mais, versos que tem muita interpretação em cima. Então o que eu fiz foi pegar de várias fontes diferentes e tentar abordar da maneira mais clara possível, com as minhas próprias palavras para vocês entenderem, e também abordar de uma forma que fique bem coeso com o universo de God of War e com o que nos foi apresentado em God of War, tá certo? Então aqui vocês vão ter um conteúdo super completo sobre mitologia nórdica e também sobre God of War e a colisão desses universos também, tá? Então se você é fã desse quadro, se você tava louco pelo retorno da sessão spoiler e quer mais sessão spoilers aqui no canal, inclusive que eu terminei outras sagas que estão em aberto, mostre o seu apoio aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o like, comente nele, traga outras pessoas para assistir, apresente para amigos e familiares. Vamos fazer esse vídeo aqui bombar e provar que ainda há espaço no YouTube para vídeos longos e também vídeos mais nichados, né? Focando num público diferente, não só vídeos minúsculos ou de 10 minutos no máximo e muita frequência e quantidade. Vamos provar que ainda há espaço para algo único no YouTube, beleza? Conto totalmente com o apoio de vocês pra gente continuar, e uma que já tá prometida, mas que também precisa ter um bom desempenho pra continuar aqui no canal, é a sessão spoiler do Homem-Aranha PS4, do Marvel's Spider-Man, que vai chegar em breve. Mas antes de continuar, eu quero deixar um recado aqui muito importante, tá? Você pode pular se você quiser, mas é um recado que eu gravei de coração. Eu tinha gravado com a câmera, né? Só que parte desses arquivos corrompeu, então pelo menos essa mensagem não corrompeu, ela tá bonitinha, então vou deixar essa gravação rolar. Por isso que eu tô gravando com a webcam, cara, porque ficou muito em cima da hora pra regravar de novo com a câmera, né? Então deixa eu rolar esse recado que eu tinha dado, que é muito importante, de um valor imensurável pra mim, tá bom? E em seguida, vamos à sessão spoiler. Essa foi uma semana extremamente conturbada pra mim, não só porque eu tava editando e correndo com a sessão spoiler e reaprendendo a fazer ela do zero depois de tantos anos, né? Mas também porque o meu cachorrinho, o Riquinho, que é um Shih Tzu, homenzinho, né? Muita gente fala aqui, parece uma menininha, mas não, é um homem. Ele estava doentinho desde novembro, tava com problema cardíaco no pulmão e tava meio fraquinho. Só que bem nessa semana da sessão spoiler, a situação dele agravou, ele tava bem sofrido aqui em casa, e depois da gente internar ele 2 vezes, ele acabou por falecer na última quinta-feira.
Ele que tinha 11 anos, já estava comigo desde os meus 14 aninhos de idade e que passou uma vida muito bonita aqui comigo e com a minha mãe. E ele nos deixar é algo que com certeza me magoou muito. Eu já chorei muito essa semana. Foi uma semana que eu senti um aperto muito grande no coração, principalmente juntando duas coisas que fazem parte do meu passado, né? O meu cachorro e a sessão spoiler. E ele ter falecido enquanto eu editava essa sessão spoiler é algo que, é lógico, me deu vontade de desistir, de não continuar, de talvez adiar esse vídeo e deixar para outro momento. Só que não só pelo compromisso que eu criei com vocês de entregar isso hoje, nesse domingo, 19 de janeiro de 2019, não só por esse compromisso e por essa promessa que eu decidi trazer esse vídeo hoje, e sim em homenagem justamente ao Riquinho. Em homenagem a esse carinha que me acompanhou a vida inteira, né, dos últimos 11 anos, que me fez aprender muito. Ele tinha uma personalidade diferente, me fez até crescer pessoalmente falando, porque com a personalidade diferente dele eu aprendi a respeitar as diferentes personalidades das pessoas e tudo mais. E eu não quero que o fato dele ter ido embora seja um fardo. Eu não quero que ele seja o culpado por eu não cumprir uma promessa. Eu não quero que essa seja a imagem que ele tenha deixado ao ir embora, ao finalmente ficar em paz. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje, por isso que eu estou cumprindo essa promessa, essa dívida, em forma de homenagem ao Riquinho, mostrando para ele que ele nunca foi e nunca seria um fardo para mim, e sim, sempre foi meu companheiro e motivo de orgulho aqui em casa. Por isso que, Riquinho, descanse em paz, eu te amo muito. Esse vídeo, esse trabalho é pra você, dedicado a você. Ai, que lindo, mas Adeus. é muito triste isso. Recado dado, já pega sua pipoca, sua comida, refrigerante, o que for, senta bem confortável, não vai assistir esse vídeo no celular, assista na TV, assista no monitor, assista com a melhor qualidade possível, porque agora nós vamos à história de God of War. Senta que lá vem a história. Vocês se lembram muito bem que ao final de God of War 3, Kratos tentou se suicidar com a lâmina do Olimpo, certo? E que após a cena pós-créditos, no lugar do corpo do Kratos havia um rastro de sangue que se estendia até a beirada do precipício. Então, Kratos realmente rastejou até lá e sobreviveu à sua tentativa de suicídio. Isso porque os deuses o haviam amaldiçoado, impedindo que ele tirasse a sua vida com suas próprias mãos. Não havendo outra maneira de encontrar a paz eterna, Kratos tentou se livrar do seu maior fardo, as lâminas do caos. Ele as jogou do topo daquele precipício na tentativa de se livrar delas de uma vez por todas. Porém, um vento muito forte, mas muito forte mesmo, as jogou de volta, com as lâminas caindo diante de seus pés. Ele tentou de novo e o mesmo aconteceu, e aconteceu diversas vezes seguidas. Quando ele se certificou de jogar as lâminas direto no fundo do mar, os oceanos se agitaram e criaram ondas tão violentas e cruéis que jogaram Kratos para longe, se perdendo no meio do mar e sem direção. Então ele parou finalmente em uma praia de areias negras. E adivinha o que estava exatamente ao seu lado? Sim, as próprias lâminas do caos. Não havia como Kratos se livrar delas. Elas eram a sua sina, o seu lembrete de quem ele realmente era. O fantasma de Esparta, o deus da guerra, o destruidor de mundos. Kratos tentou jogá-las fora de todas as formas, mas todas foram em vão. Era sua maldição ficar com as lâminas do caos para sempre. E então, sem rumo, sem esperanças, Kratos vagou. Andou, caminhou, perambulou, sem direção. Quando percebeu, já estava em terras gélidas. Terras que não estavam destruídas, não estavam destroçadas. E que ainda havia vida. Naquele instante, Kratos se deu conta de que ele sim havia destruído o mundo, mas não o mundo todo, e sim o mundo grego. Haviam outros lugares que iam além dos domínios dos deuses gregos, e estes tinham seus próprios deuses, suas próprias criaturas e, é claro, as suas próprias regras. Sem perceber, Kratos havia chegado na Escandinávia, o lar dos deuses nórdicos. E para entender o quão grande e magníficas são essas terras, temos que falar com mais detalhes sobre a origem dela, a origem da mitologia nórdica. Parte 1. No começo de tudo, não havia nada, apenas caos.
como na mitologia grega, mas na nórdica esse caos era conhecido como Ginnungagap. Ao norte desse vazio absoluto havia um mundo chamado Niflheim, coberto por gelo e escuridão. E ao sul de Ginnungagap havia Muspelheim, o reino coberto por fogo. Em Niflheim havia uma cascata chamada de Hvergelmir, que dava origem a 11 rios chamados Elivagar. A água desses rios caiu pelas montanhas até as planícies de Ginnungagap, congelando suas águas e vapores, os transformando em gelo e neve. E é por causa disso que o Pico do Norte é tão frio. Com o tempo, as labaredas de Muspelheim também começaram a alcançar o Ginnungagap, até que colidiram com o gelo do norte, os derretendo e dando vida ao primeiro ser vivo de todos, o gigante de gelo Ymir. Como não havia nada a ser feito nesse mundo vazio, Ymir dormiu. E durante eras e eras ele dormiu e suou. E de seu suor nasceram outros 3 gigantes, dando início à raça dos gigantes de gelo. Esses gigantes tiveram filhos e assim foram criando uma sociedade neste novo mundo. Mas Ymir também deu luz a um outro ser, uma vaca chamada Audhumla. Das tetas dessa vaca corriam 4 rios de leite, que serviam para alimentar Ymir e seus filhos gigantes. E para se alimentar, a vaca lambia o sal dos imensos blocos de gelo. Um dia, enquanto lambia uma pedra de gelo, surgiu a cabeça de um homem. E ao lamber mais, essa pedra de gelo deu origem ao homem por completo, e assim nasceu Buri, o primeiro deus. E assim que Buri teve o seu primeiro filho, que chamou de Bor, os dois começaram uma guerra incessante aos gigantes de gelo, por razões mundanas, como ódio e ciúmes. Essa guerra foi travada por eras e eras, até que Bor teve 3 filhos, Vili, Ve e o mais importante deles, Odin. Juntos, os 4 se revoltaram contra Ymir e o mataram violentamente. A morte de Ymir foi tão trágica que o seu sangue inundou tudo à sua volta, matando basicamente todos os gigantes de gelo existentes, exceto por Hvergelmir e sua companheira, que juntos fugiram para longe, se refugiando em uma terra conhecida como Jotunheim, onde procriaram e repopularam os gigantes de gelo, agora chamados de Jotun. Odin e seus irmãos colocaram o corpo morto de Ymir sobre o vazio de Ginnungagap e fizeram a terra de seu corpo e a rocha de seus ossos. Com várias outras partes de seu corpo, fizeram o céu, as nuvens, as plantas e tudo mais. Que cruel. O sangue do gigante preencheu todo o vazio, formando os lagos e os mares. E assim, originou-se o reino de Midgard, ou como conhecemos, a Terra, né? Após revistarem o que sobrou do cadáver do gigante Ymir, Odin e seus irmãos encontraram vermes, e esses tais vermes mais turbulentos foram chamados de anões e enviados para morar nas profundezas de Svartalfheim, uma terra subterrânea. E os vermes mais nobres foram chamados de elfos e foram enviados para uma terra pacífica chamada Alfheim. Logo mais eu vou explicar sobre cada uma dessas regiões que são mais conhecidas como reinos. Completada a criação de Midgard, Odin e seus irmãos caminhavam tranquilamente quando encontraram 2 grandes pedaços de tronco caídos, próximos ao oceano. Com isso, Odin teve uma ideia, e a partir desses troncos, criaram os 2 primeiros seres humanos, um homem e uma mulher, que foram chamados de As e Embla. Este foi o primeiro casal humano que andou sobre a Terra e originou todas as raças humanas que um dia habitariam agora o seu reino próprio, o reino de Midgard, que é o reino dos mortais. Após todas essas criações, Odin decidiu que era hora de criar um reino próprio só para os deuses, e com a ajuda de seus irmãos, criou Asgard, a Cidade Dourada. Ela ficava situada acima de Midgard, porém distante o suficiente para que os humanos não a vissem. Mas Odin queria que ainda existisse um elo entre os humanos e os deuses, e com isso criou a Bifrost, uma ponte mágica feita de água, de fogo e do mar que fazia uma ligação direta entre Asgard e Midgard. Porém, na mitologia nórdica de God of War, a Bifrost não é uma ponte e sim é uma chave que dá acesso a várias pontes que permitem transitar entre todos os reinos da mitologia nórdica. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho.
Por fim, Odin criou um palácio para si próprio, chamado de Gladsheim, e ali mantinha seu trono mágico, da onde podia observar tudo o que se passava nos reinos ao redor. E para finalizar, Odin também criou mais deuses para povoarem Asgard. Esse povo ficou conhecido como Aesir. Contudo, um outro grupo de deuses se rebelou contra os Aesir, criando o clã dos Vanir, que não moravam em Asgard e sim em outro reino distante, chamado Vanaheim. Não se sabe exatamente as motivações reais por trás dessa rivalidade entre os clãs, mas eles sempre guerreavam e eventualmente faziam breves tratados de paz. Os Aesir, clã majoritariamente composto por Odin e sua família, eram conhecidos por serem guerreiros natos. Já os Vanir, clã constituído em parte pelo deus dos ventos Njord e sua família, são deuses da natureza, fertilidade e prosperidade, muito mais calmos e pacíficos que seus rivais, embora sejam tão letais quanto. Antes de falarmos mais detalhadamente sobre os principais deuses, eu preciso explicar para vocês sobre os 9 reinos da mitologia nórdica. Todos esses 9 reinos que eu mencionei, desde os primeiros como Niflheim e Muspelheim, estão conectados, ocupando o mesmo espaço físico, mas em diferentes planos de existência. Todos eles se encontram nos galhos da Yggdrasil, uma árvore gigantesca que abriga todos esses planos e fica localizada no centro do universo. Conhecida como a Árvore da Vida, a Yggdrasil conecta esses planos, pois as suas raízes existem em todos os 9 reinos ao mesmo tempo. Imagine um prédio com apartamentos do mesmo tamanho, porém com mobílias diferentes. O banheiro do último apartamento fica na mesma direção que o banheiro do primeiro apartamento, mas ainda assim são lugares diferentes. Agora imagine 9 apartamentos de mesmo tamanho ocupando o mesmo espaço físico, como se fossem achatados um dentro do outro. É assim que os reinos estão conectados, eles existem no mesmo lugar e do mesmo tamanho, porém diferentes em sua aparência, fauna, biologia e tudo mais. E é impossível transitar de um reino a outro sem algum tipo de magia ou acessório mágico. Já em God of War, uma forma de qualquer pessoa atravessar os reinos é através do grande templo de Tyr, o deus da guerra nórdico. Ele criou um templo que existe em todos os reinos ao mesmo tempo e tem pontes para cada um deles. Para acessar essa ponte é necessário uma chave especial chamada Bifrost. Essa combinação permite que o usuário vá para o reino que escolher, mudando apenas de plano, mas continuando no mesmo espaço físico. Ou seja, a viagem é feita sem que o templo sequer se mexa. E agora, vamos falar de cada um dos reinos. Como eu já havia comentado, Niflheim fica ao norte e é a região mais gélida e escura dos 9 reinos. Basicamente, qualquer um que se aventure por essas bandas há de morrer congelado. E é o reino que deu origem à vida. Nele também habita o grande dragão Nidhogg. E no caso de God of War, ele é um reino também cheio de névoa e uma névoa tóxica que pode matar quem a respire. Já ao sul, ao contrário de Niflheim, fica Muspelheim, um lugar quente, mas muito quente, cheio de lava, chamas, faísca e fogo. E é lar dos gigantes e demônios de fogo, que são governados por Surtur, o gigante ancião de fogo. Ele é tão velho quanto o próprio Ymir, e muitos acreditam que ele pode até ter surgido antes mesmo do primeiro gigante. Gigantesco, poderoso e inabalável, Surtur está destinado a destruir Asgard no fim dos tempos, mais conhecido como o Ragnarok. Já já eu falo sobre esse evento. E conforme eu também já expliquei, Midgard é o reino que fica entre os reinos e lar dos seres humanos. É a Terra como conhecemos, com mares, oceanos, terra, vegetação, locais quentes e frios, recheado de animais, homens e mulheres. Logo acima de Midgard está Asgard, o reino dos deuses Aesir, uma terra de luxúrias e bens preciosos, com quase todas as casas e estruturas sendo feitas de ouro, e é governado por Odin, o deus dos deuses Aesir. E o reino dos rivais dos Aesir, os Vanir, é Vanaheim, uma terra cheia de paz e plenitude, com terras férteis, bonitas e calma, além de grande potencial mágico. É governada por Njord, o deus dos ventos e mares, líder dos Vanir.
Já Jotunheim é o lar dos gigantes de gelo, agora conhecidos como Jotuns. Esse reino consiste principalmente em rochas, terras selvagens e florestas densas, de modo que os gigantes vivem dos peixes nos rios e os animais na floresta, porque não há terra fértil em Jotunheim, não dá para fazer plantações lá nem nada assim. Os Jotuns são os maiores inimigos dos Aesir, já que essa batalha interminável vem desde o começo dos tempos, e os gigantes e deuses jamais conseguiram se entender. Os anões vivem no reino de Svartalfheim, um reino subsolo, moldado por cavernas e rochas. É por isso que os anões são ferreiros e artesãos formidáveis, construindo as melhores armas e presentes de todos os 9 reinos. Constantemente eles presenteiam os deuses de Asgard em troca de favores. Nessa mesma terra também vivem os elfos escuros, mal-humorados e esquentadinhos, que temiam o contato com a luz solar justamente por viverem numa terra subterrânea. Já a terra dos elfos brancos, ou os elfos de luz, era Alfheim, uma terra calma, quase um paraíso, e que abriga os seres mais bonitos e bondosos da mitologia nórdica. Os elfos brancos são quase como anjos, classificados como deuses menores, responsáveis pela natureza e fertilidade, além de possuírem seus próprios poderes mágicos. E para finalizar, temos Helheim, o reino dos mortos, mas não de qualquer morto, e sim daqueles que morrem em desonra, seja por cometer pecados, crimes ou até mesmo por morrer de doença ou de velhice. Helheim é o reino que abriga as almas desonradas e lhes entrega sua punição eterna. É um lugar extremamente frio, ao ponto de ser impossível acender qualquer tipo de fogo por lá. Estes são os 9 reinos da mitologia nórdica: Niflheim, o reino gélido do norte; Muspelheim, o reino de fogo do sul; Midgard, o reino que fica entre os reinos, lar dos humanos; Asgard, o rei dos deuses Aesir, que fica acima de Midgard; Vanaheim, o reino mágico dos deuses Aesir; Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo; Svartalfheim, o reino subsolo dos anões e elfos escuros; Alfheim, o reino dos elfos brancos ou elfos de luz; e Helheim, o reino dos mortos desonrados. Todos esses 9 reinos ficam sobre a árvore Yggdrasil, ocupando o mesmo plano. Tá, Sidão, mas você falou que todo mundo que morre com desonra, até mesmo de doença, acaba indo pra Helheim ser punido, não é? Mas então o que é preciso para ter uma morte honrada? Morrer em batalha? Segundo os deuses Aesir, para ter uma morte honrada é preciso morrer lutando em batalha. Somente aqueles que morriam em batalha sem desistir e sem temer eram considerados honrados. Quando um guerreiro morresse em batalha, a sua alma era levada por uma valquíria que avaliaria a sua morte. As valquírias eram guerreiras aladas, servas diretas de Odin, com o propósito de procurar e julgar os maiores guerreiros mortos em batalhas e levá-los a um grande salão chamado Valhalla, que ficava no palácio de Odin em Asgard. Valhalla era o paraíso dos guerreiros, onde eles treinavam de dia e tinham grandes banquetes à noite. Após esses treinos, os seus ferimentos eram curados e eles poderiam continuar lutando e treinando para futuramente servir ao exército de Odin. Metade desses guerreiros eram levados a um outro salão, chamado de Sesrumir, onde tinham o mesmo destino. A diferença é que esse salão era da esposa de Odin, Freya, onde eles treinariam para servir o exército dela ao invés do marido. Ok, Sidão, mas qual que é o propósito disso, mano? Bom, Odin reuniria os mais fortes e corajosos guerreiros para o grande confronto do fim do mundo, mais conhecido como Ragnarok. Foi detalhadamente profetizado que todos os 9 reinos serão destruídos em uma grande guerra entre deuses e gigantes e até outras criaturas, como o próprio Surtur de Muspelheim, conforme eu falei anteriormente. Muitos outros nomes terão um papel importante nesse evento inevitável, e vocês vão saber quais ao longo do vídeo. Mas o Ragnarok é o fim do mundo, algo que vai fazer uma limpa em todos os reinos e começar, depois disso, uma nova era. Para entender melhor o Ragnarok e o papel dos deuses, gigantes e seres nesse evento, vamos falar sobre os deuses agora. Voltando a falar de Odin, ele fez muita coisa desde que começou a governar Asgard. Coisas bem estranhas, pra falar a verdade, viu?
como por exemplo, descer até a base da árvore Yggdrasil apenas para beber de uma fonte conhecida como o Poço de Mimir. Esse poço era vigiado pelo deus Mimir, o deus mais sábio de todos, e quem bebesse da água desse poço se tornaria mais sábio. Porém, Mimir advertiu que só deixaria Odin beber caso ele lhe oferecesse algo em troca. Então, sem pensar duas vezes, Odin arrancou um de seus olhos e deu a Mimir, que lhe permitiu beber da fonte. A sede por conhecimento de Odin era inabalável e ele estava disposto a fazer de tudo para se tornar mais sábio, ao ponto de até se matar enforcado na própria árvore Yggdrasil, ficando lá por 9 dias, apenas para obter mais conhecimento sobre o mundo dos mortos, sendo revivido depois por magia. Para completar sua busca pelo saber, ele tem 2 corvos, chamados de Hugin e Munin, que vigiam todos os acontecimentos do mundo para ele. Tudo que os corvos presenciam, eles voltam e contam para Odin. Com todo esse conhecimento, Odin se tornou um vidente e sabia tudo o que viria a acontecer no futuro, inclusive sobre o Ragnarok. Com isso, ele passou a dedicar sua vida a tentar evitar esse evento, embora todos afirmassem que isso era impossível. Odin também teve vários filhos, com diversas esposas e casamentos diferentes. Vou mencionar alguns desses filhos brevemente para a gente poder dar atenção aos que realmente importam, principalmente no universo de God of War. Vidar era o deus da vingança e estava destinado a vingar Odin quando ele morresse no Ragnarok. Bragi era o deus da música e da poesia. Hermod era o deus mensageiro dos deuses. Hodur era o deus cego. E agora, falando dos deuses que realmente importam, temos Thor. Thor, o deus do trovão e das batalhas, era o filho mais poderoso de Odin e portanto o que mais guerreava. Tanto que ele era um grande pé no saco dos gigantes de gelo e das criaturas místicas, pois ele praticamente nunca perdia uma batalha. O que o ajudava ainda mais nas suas lutas eram seus equipamentos, criados por anões ferreiros extremamente talentosos chamados de Brok e Sindri. Eles haviam forjado um martelo muito poderoso chamado Mjolnir, que brandia com os raios e trovões de Thor, e toda vez que era jogado longe, retornava às mãos do deus, quase como um bumerangue. O martelo é tão poderoso que para poder manejá-lo, Thor precisa usar as luvas Jarngrapr e o cinto Megingjord, que dobravam o seu poder. Assim, Thor se tornou um dos deuses mais poderosos de toda Asgard. E por mais que Thor odiasse os gigantes, ele acabou tendo filhos com uma giganta chamada Jarnsaxa. O primeiro filho foi Magni, o deus da força e um dos deuses mais poderosos de toda a mitologia nórdica, destinado a substituir Thor no futuro. E Thor também teve seu filho Mod, o deus da coragem, embora muitos questionem se Mod seja realmente filho de Jarnsaxa ou da segunda esposa de Thor, a deusa Sif, com quem ele teve as filhas Lohid e Thrud. Muitos dizem que Uller, o deus da justiça, também é filho de Thor com Sif, mas na verdade esse deus é apenas enteado de Thor, já que ele é filho do primeiro casamento de Sif com um gigante. Thor vive em Asgard junto com a sua esposa Sif em um lugar chamado Trudheim, que significa o reino dos poderosos. Sempre era o número 1 que seu pai Odin enviava para caçar e enfrentar os gigantes. Só que o filho mais amado de Odin era Baldur, o deus da justiça e sabedoria, e de longe o mais belo dos deuses. Ele era filho de Odin com a deusa Vanir Freya. Sim, um fruto dos clãs rivais. Como uma oferenda de paz temporária, Odin teve a mão de Freya em casamento, e com ela gerou Baldur. Freya é a deusa do amor, da sexualidade e fertilidade, filha do líder dos deuses Vanir, o deus dos mares e ventos Njord. Em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir, ela acabou se casando com Odin. Juntos tiveram o seu filho Baldur, além de que, junto de Odin, ela acabou se tornando a rainha das Valquírias. Podia escolher quais guerreiros honrados iriam para Valhalla ou para o seu próprio salão, o Sesrumir. Por fim, importante para o universo de God of War, nós temos Tyr, o deus da guerra. Só que por mais que ele fosse o deus justamente da guerra, ele sempre procurava e lutava por paz. Tanto que Tyr amava viajar entre os 9 reinos, conhecendo todos os povos e criaturas, aprendendo detalhes minuciosos e usando isso a favor da paz.
Logo, ele se tornou amado por todos os povos, sempre recebendo presentes de cada um deles. Para ajudar nas suas viagens, Tyr construiu um grande templo, conforme eu mencionei anteriormente, que permitia a viagem entre os reinos. Tyr também tentava incansavelmente manter a paz entre os clãs rivais, os Aesir e Vanir, e também entre os deuses e gigantes de gelo. Não é à toa que ele era o único deus que os Jotuns gostavam e tratavam com respeito e admiração, pois ele tinha um coração bom e era bem intencionado. Bem diferente aí de um deus da guerra que nós conhecemos, né, de uma outra mitologia, na é verdade. Como Tyr era muito próximo dos gigantes, Odin começou a acreditar que ele estivesse traindo seu povo, deixando os gigantes mais fortes para vencerem no Ragnarok. Furioso, o pai de todos o aprisionou em um lugar muito escondido e não se ouviu mais falar de Tyr desde então, com muitos acreditando até que ele tivesse morrido. Isso em God of War, tá? E outro personagem extremamente importante nessas histórias é Loki. Filho dos gigantes Farbante e Laufey, Loki foi acolhido e criado pelos deuses Aesir e tratado como um dos seus protegidos. Conhecido como deus da trapaça, da mentira e da travessura, Loki pode manipular magia e se transformar na forma que bem entender. Por isso que ele não tem aparência de gigante e sim de um deus, e pode se transformar em animal, homem, mulher, o que for. E por mais que as suas artimanhas sempre causem problemas a curto prazo aos deuses, eles frequentemente se beneficiam com elas de alguma forma, usando da malevolência de Loki para sair de situações difíceis ou complicadas. E há muitas, mas muitas histórias na mitologia nórdica envolvendo as travessuras de Loki, onde ele se dá mal no final. E segura que agora é que vem a parte bizarra envolvendo o deus da trapaça. Ai, meu Deus. Loki tem 4 filhos, dentre eles o lobo Fenrir, que é um lobo preto tão gigantesco e feroz que precisou ser preso pelo deus da guerra Tyr para evitar uma catástrofe no mundo todo. No processo, o lobo come a mão de Tyr, por isso que ele não tem uma das mãos. Não é à toa que Fenrir está destinado a devorar Odin durante o Ragnarok. Além disso, Loki tem 2 netos que são filhos do lobo Fenrir, que são os lobos Skoll e Hati, que são tão poderosos quanto o pai e estão destinados a engolir o sol e a lua quando o Ragnarok começar. Loki também é pai da deusa Hel, ou Hela, que é a deusa da morte e suprema comandante de Helheim, ela que lidera todo o reino. Loki também era a mãe, isso mesmo, a mãe do cavalo de 8 patas Sleipnir, o corcel negro mais veloz do mundo, capaz de andar sobre a terra, o ar e o mar. E assim que nasceu, o Sleipnir foi dado de presente para Odin, e é a montaria oficial do pai de todos. E para finalizar, Loki é pai da serpente do mundo Jormungandr, uma serpente tão grande, mas tão grande, que foi banida por Odin em Midgard. Ela é tão gigantesca que dá a volta no mundo inteiro e morde o seu próprio rabo. Ela está destinada a enfrentar Thor durante o Ragnarok, onde os dois morrerão em uma batalha tão intensa que vai abalar as estruturas da árvore Yggdrasil. E assim era a vida nos 9 reinos da mitologia nórdica. Os deuses Aesir de Asgard em constante conflito com os deuses Vanir de Vanaheim, cessando as suas diferenças apenas quando enfrentavam os gigantes de Jotun de Jotunheim. Os mortais em Midgard se contentando em honrar os deuses e os maiores guerreiros ansiosos para morrerem com honra e irem para Valhalla. Os reinos de Svartalfheim com seus anões e elfos negros e Alfheim com seus elfos de luz. Helheim recebendo os mortos desonrados e os punindo, Muspelheim ardendo em fogo, com Surtur só esperando o Ragnarok, e Niflheim congelada, com o seu dragão Nidhogg mordendo a raiz da árvore Yggdrasil na esperança de antecipar o fim inevitável do mundo. E Odin, o pai de todos, preocupado com o futuro, com as suas visões, procurando desesperadamente uma forma de evitar o inevitável. O Ragnarok estava batendo a porta, e ele chegaria ainda mais cedo do que todos imaginavam. O suspense, cara. Agora sim, né? Voltando à história de Kratos, após vagar mais um tempo por essas terras gélidas e desconhecidas, ele acabou sendo encurralado por 3 lobos, muito maiores do que o normal. Um lobo negro de olhos verdes, que parecia ser o líder da matilha, e outros 2 lobos branco e cinza. O deus da guerra brandiu as lâminas do caos para afastá-los, mas isso não assustou os lobos. Feroz, o lobo negro avançou contra o fantasma de Esparta. Com o movimento do lobo,
Kratos viu uma silhueta de uma mulher encapuzada atrás dos outros 2 lobos. Ele gritou perguntando quem ela era e, como resposta, obteve apenas um ataque mortal do lobo líder, que o derrubou. Kratos foi perdendo a consciência, enquanto o lobo o agarrou pela perna e o carregou. Sabe-se lá pra onde e sabe-se lá por quanto tempo. Mais de 50 anos depois, essas memórias já eram flashbacks quase esquecidos na mente de Kratos. Agora, mais velho e mais sábio, o antigo deus da guerra grego vivia em uma cabana no meio de uma floresta de Midgard com a sua esposa e filho. Sim, Kratos havia construído uma nova família. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesses 50 anos, apenas que ele havia escondido suas lâminas do caos e que agora Kratos era novamente um pai de família. Nessa nova vida, Kratos conheceu Faye, uma mulher bondosa e gentil, que fez Kratos amar novamente, sentimento que o deus jamais pensara conseguir sentir de novo. Do fruto desse amor, nasceu um menino, que Kratos e Faye chamaram de Atreus. E por mais que Faye soubesse tudo sobre o passado de Kratos, o deus decidiu ocultar tudo isso do filho. Ele queria uma nova vida, deixar os seus demônios do passado para trás e ter a esperança de que o seu filho não tomasse os mesmos rumos nefastos que um dia ele mesmo tomara. Para Kratos, preservando o seu filho da verdade, ele estaria preservando qualquer outro mal, pois para ele não havia mal maior do que o seu próprio passado. A família unida passou por anos de paz, com Kratos saindo para caçar e lenhar. Pelo menos era isso que o Atreus pensava que ele fazia. Na verdade, o Kratos passava um bom tempo tentando controlar a sua raiva. Afinal, foi a sua raiva incessante que ocasionou todas as mazelas e destruições do seu passado. O deus grego não era muito próximo do filho, mal conversava com ele e tudo o que sabia fazer era dar ordens. Era muito diferente daquele antigo pai coruja que outrora brincava e cantava com sua filha Calíope. Já o relacionamento de Atreus com a sua mãe era bem diferente. Os dois eram extremamente próximos, pois Faye era carinhosa e atenciosa com seu filho, sempre lhe ensinando bons valores e lhe contando histórias sobre os reinos e deuses das terras nórdicas. Juntos eles faziam de tudo, caçavam, cultivavam um jardim, riam, viviam. Faye era tudo para Atreus, assim como Atreus era tudo para Faye. E por mais que o Kratos não demonstrasse ou não soubesse mais demonstrar com ênfase, Faye e Atreus eram tudo para ele. Literalmente, era um recomeço, um perdão para os seus pecados, uma redenção e a chance de finalmente ser feliz, sem a interferência dos deuses, divindades ou o que quer que fosse. Apenas os 3, ou melhor, os 4, né? Pois eles também tinham um leal falcão chamado Joffy, que ajudava nas caças e a vigiar qualquer perigo ao redor de onde moravam. O tempo passou e a família vivia feliz. Porém, algo aconteceu. Mais uma vez, Kratos teria que lidar com a dor da perda. Atreus já estava com seus quase 11 anos quando Faye adoeceu. E em pouco tempo, ela acabou falecendo. Kratos e Atreus ficaram desolados. Era como se mesmo juntos eles estivessem sozinhos. Faye era a alegria da casa, a ternura, a silhueta do que era mais importante para os dois. E agora ela havia-os deixado. Porém, com um último pedido, que eles cremassem o seu corpo e jogassem as suas cinzas do ponto mais alto de todos os 9 reinos. Um pedido simples, mas importante e com um valor sentimental inexplicável. E é assim que começa o novo God of War. O jogo começa com Kratos e Atreus indo pegar lenha para que pudessem fazer uma fogueira e cremar o corpo de Faye. Porém, Faye havia pedido que Kratos cortasse apenas árvores que foram marcadas por ela. O deus faz isso, cortando árvores que tinham uma marca com a mão de Faye, e finalmente crema o corpo de sua falecida esposa. Sem perder muito tempo com o luto,
Kratos dá a faca de Fei para Atreus e ordena que ele casse um cervo, que mostre o que aprendeu com sua mãe. Após algumas burradas do menino, ele finalmente consegue acertar o animal, que agoniza. Por fim, Kratos ensina o garoto a sacrificar o animal, o que era difícil para o menino, pois a sua mãe nunca havia deixado ele matar de vez. Ela sempre matava o animal para ele em suas caças. Então Atreus cria coragem e sacrifica o animal com a ajuda de seu pai. Atreus! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha. Só que de repente um troll enorme aparece e ataca os dois. Após uma breve e intensa batalha, Kratos e Atreus matam o monstro, só que Atreus não parecia satisfeito. Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Nada! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Conseguimos. Ele tá doente? Você não está pronto. Vamos falar rapidamente sobre os Trolls. Os Trolls são criaturas enormes e extremamente fortes, além de serem muito violentos. Porém, eles não são monstros, ou pelo menos não costumavam ser. Eles raciocinam, têm sua própria língua e já viveram em sociedade, com cidadelas e tudo mais. Só que, infelizmente, foram traídos pelos deuses Aesir, o que levou à quase extinção de sua raça. Os poucos que sobraram agora vivem como seres primitivos, como esse troll que o Kratos e Atreus mataram. Pai e filho retornam para casa, onde Kratos pega as cinzas de Fei e em seguida dá uma lição de moral em Atreus, irritando o garoto de propósito, só para mostrar que ele ainda não estava pronto para a jornada de levar as cinzas de sua mãe ao topo mais alto dos reinos. O mundo era perigoso lá fora, não tinha espaço para Atreus agir como criança, ele precisava se tornar um homem. Enquanto discutiam, alguém estranho bate à porta. Essa pessoa chama pelos dois, dizendo saber quem os dois eram. Kratos esconde Atreus e abre a porta. Era um homem loiro, barbado e cheio de tatuagens azuis. Kratos insiste para que ele vá embora e o homem se nega. Ele irrita e desafia Kratos e em seguida começa a socá-lo, só pro antigo deus da guerra reagir. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu. Não. 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 Certo. Minha vez. Ele é um deus também? Mas que decepção! Pode vir então. Os dois travam uma batalha intensa, porém não importava o quanto Kratos batesse, o homem nunca se machucava. Não sangrava, não tinha hematomas, não quebrava os ossos. Segundo o próprio estranho, ele não sentia nada. Após lutar muito, Kratos consegue agarrar o estranho com um mata-leão e finalmente quebrar o seu pescoço, o matando. Pelo menos por enquanto, né? Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Esse cara é estranho, ele queria sentir alguma coisa. Quase derrotado e muito ferido, Kratos volta para sua casa para ver se o Atreus estava bem.
Felizmente sim, e sem pensar duas vezes, Kratos decide iniciar a jornada até o pico mais alto, independente de Atreus estar pronto ou não. Não dava mais pra ficar em casa agora que eles foram descobertos. Vai saber quem mais poderia achar os dois ali e começar mais uma briga. A dupla pega alguns suprimentos e partem em uma longa jornada. No caminho, eles enfrentam vários monstros, como os Draugrs. Esses mortos-vivos eram guerreiros que foram persistentes demais para morrer, e inclusive enfrentaram as Valquírias, recusando-se ir para Valhalla. Com isso, eles reanimaram seus corpos com a sua própria raiva flamejante, e agora vagam por aí com o único objetivo de se vingar dos vivos. E esse era apenas um dos muitos perigos que a dupla enfrentaria em sua jornada. Kratos foi ensinando a Atreus como se portar em combate, a que distância ficar, quem atacar e como usar o seu arco. E não se engane, tá? Porque o Atreus também ajudava Kratos, pois este sabia ler as palavras e runas nórdicas que o deus grego não sabia. Frey o ensinara muito bem nesse quesito. Mais adiante, eles conseguem ver ao longe que um círculo de proteção que mantinha aquela área segura havia sido quebrado. Kratos observou que essa fenda se abriu exatamente aonde ele cortou as árvores marcadas por Frey. Foi por isso que os monstros começaram a surgir nos arredores e foi por isso que aquele homem estranho e mortal lá havia encontrado os dois. Essas árvores foram marcadas estrategicamente por Frey para que rompessem a proteção que havia na área quando fossem derrubadas. Mas para que ela teria feito isso? Kratos evitou se questionar muito e continuou sua aventura. Depois de lutar com mais alguns monstros, um grupo de canibais cerca Kratos e Atreus. Kratos os mata, mas esquece de um que tentou matar Atreus, só que acabou sendo morto pelo garoto. Era a primeira vez que Atreus havia matado, não um monstro, nem um animal, mas matado uma pessoa. Ai, coitadinho. Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada. Ih, cara! Tem um minuto de paz. Após esse pequeno trauma, pai e filho são impedidos de atravessar uma ponte graças a um animal de carga de um anão azul. Esse anão era Brock, o mesmo que, junto de seu irmão Sindri, havia forjado o martelo de Thor. Brock olha bem pro Kratos e diz ter feito seu machado também e que poderia melhorá-lo. Mesmo desconfiado, Kratos permite que Brock trabalhe no machado, que realmente ficou bem melhor e mais poderoso. Esse machado, conhecido como Leviatã, foi um presente de Frey para Kratos, e antes disso, um presente de Brock e Sindri para Frey. Sim, os anões eram amigos antigos da esposa de Kratos. É um item quase tão poderoso quanto o próprio Mjolnir de Thor, com a mesma, entre aspas, tecnologia de retornar ao usuário após ter sido jogado, como um bumerangue. A principal diferença, além de, é claro, ser um machado e não um martelo, é que o Leviatã tinha poderes de gelo, podendo congelar seus inimigos e até mesmo objetos e estruturas. Uma arma extremamente única, poderosa e especial. Já Brock, como eu mencionei, era um anão ferreiro muito competente, já tendo forjado as melhores armas de toda a terra nórdica, como o Mjolnir e o machado Leviatã do Kratos. Ele tinha ficado azul de tanto se expor às químicas de metais de prata, pois ele sempre trabalhava em seus projetos de ferreiro sem nenhum tipo de proteção. Brock também era conhecido por ser bem esquentadinho, cheio de falar palavrão e de fazer piadinha sarcástica com todo mundo. Sindri, o seu irmão, tinha uma personalidade bem diferente, sendo muito mais educado que seu irmão azul. Além disso, Sindri é um carinha bem nojentinho, não suportando nem sequer pensar em sujar suas mãos. Os dois irmãos eram igualmente competentes na arte de ser ferreiro, mas cada um com uma especialidade. Por exemplo, Brock era melhor com peças grandes e pesadas e Sindri com peças pequenas e delicadas. Os dois estavam separados e brigados já havia um tempo, desde que construíram um Mjolnir para Thor.
E desde que Thor começou a usar o martelo, ele acabou o usando para espalhar muita morte e destruição, o que fez os irmãos se arrependerem de ter criado algo tão poderoso para ser usado de forma tão horrenda. Com isso, um começou a culpar o outro até que não se suportavam mais e cada um decidiu seguir seu caminho, agora trabalhando sozinhos. De volta ao jogo, a dupla se despede do Brock e continua sua jornada. No caminho eles avistam um javali e para continuar o treinamento, Kratos pede que Atreus o casse. O garoto atira uma flecha certeira e quando vai buscar o animal é interrompido por uma mulher muito brava por terem machucado o animal dela. Essa mulher afirma que o javali é seu amigo e pede que a dupla ajude a resgatá-lo. Eles passam por um vale muito bonito, onde a mulher manipula com magia algumas plantas e raízes, abrindo passagem até o que ela chamava de sua casa. Ela era uma bruxa e podia manipular diversos elementos da natureza. A bruxa pede para Atreus pegar algumas plantas e enquanto o garoto fazia isso, ela diz para Kratos que sabe que ele é um deus de terras distantes. Segundo ela, se ele não contasse logo sobre o seu passado para o garoto, poderiam haver consequências. Lembra que Kratos não tinha contado nada para o Atreus? Então, Atreus não sabia que Kratos era um deus e que ele era um semideus. E quanto mais tarde soubesse, pior seria, segundo a bruxa. Após essa conversa, pai e filho ajudam a bruxa a salvar seu amigo javali. E antes de irem embora, ela marca no pescoço dos dois uma runa de proteção, para que eles não sejam encontrados facilmente por aí. A única questão era, encontrados por quem? Sem mais perguntas, os dois retornam à sua jornada, pegando emprestado um barco da bruxa. Eles cruzam um rio e chegam até um lago enorme que tinha estátuas gigantes de alguns deuses, como o do próprio Thor. Ao se aproximar de uma delas, Atreus traduz uma pichação um tanto interessante.